Olá! Hoje nós vamos trabalhar com alguns aplicativos do NOAS em relação à área de física e eu vou estar trabalhando com vocês na orientação de alguns desses aplicativos. Para você poder acessar esses aplicativos, entre em qualquer tipo de navegador que você tenha acesso em seu computador e digite o site do NOAS. Ao acessar o site do NOAS, nós temos várias opções para se trabalhar nas diversas áreas do ensino. Aqui nós vamos nos focar na parte do ensino médio. Dentro do ensino médio, você tem algumas áreas de interesse e eu vou trabalhar com vocês na área de física. Então, é só selecionar a parte de física. Ao entrar na parte de física, você tem algumas divisões na parte das matérias e agora eu vou trabalhar com vocês com um kit de eletricidade. Então, nessa parte de eletricidade, nós vamos selecionar a parte de eletricidade aqui e entrando diretamente na parte de eletrodinâmica. Entrando na parte de eletrodinâmica, nós vamos procurar o aplicativo que nós iremos instalar em nosso computador para poder trabalhar com os alunos. Subindo a tela, chegue no kit de construção de circuito e o selecione. Você vai cair nesta tela em que nós temos embaixo um arquivo que serve como um tutorial explicando algumas das funções desse aplicativo. Embaixo você tem a opção executar. Para poder passar para o seu computador, só clicar nessa opção. Lembrando, este é um aplicativo Java, então você tem que ter no seu computador este aplicativo instalado. Caso não tenha, será necessário procurar na internet e baixá-lo em seu computador. Clique em executar e você terá duas opções. Para você fazer o download diretamente para o seu computador, para trabalhar posteriormente e até mesmo guardá-lo com você. Ou você pode simplesmente abri-lo diretamente para trabalhar no mesmo instante com os alunos. Vou usar a primeira opção, clicar em OK. Será feito o download para o seu computador e automaticamente o programa já será aberto. Vou maximizar a tela e nós temos a nossa área de trabalho para trabalhar com esse circuito elétrico. Nós temos aqui alguns elementos que constituem o circuito elétrico, como por exemplo, o fio, que transporta a corrente elétrica, a resistência, que normalmente é encontrada nos circuitos elétricos, nos aparelhos, a bateria, que é a fonte de energia que alimenta o circuito elétrico, a lâmpada, que é um dos elementos sempre encontrados em qualquer local, que serve para consumo e dissipação de energia, e o interruptor, que é a chave seletiva para permitir ou impedir passagem de corrente em determinado trecho ou em todo o circuito. Agora que nós já conhecemos os termos que nos possibilitam a montagem de um circuito elétrico, vamos trabalhar com um pequeno exemplo. Neste exemplo, vamos trabalhar com a ideia de um circuito elétrico que consiga acender duas lâmpadas através de uma chave seletora. Como devemos proceder? Inicialmente, vamos escolher uma fonte de energia, a bateria. Vamos arrastá-la para a nossa área de trabalho e, juntamente com ela, as duas lâmpadas. Nós temos a bateria, as duas lâmpadas, e para acendê-las e apagá-las, vamos utilizar o nosso interruptor, que também será colocado no nosso circuito. Temos os elementos necessários, agora deveremos interligá-los através do fio elétrico. Então, selecione o fio e o arraste
para fazer a conexão. Essa conexão ela é feita ao aproximar os dois elementos. Perceba, ao me aproximar até uma certa distância, há uma conexão prévia, mas ela somente será realizada caso você deselecione o fio. Neste instante, nós podemos trabalhar com este elemento unido. Caso a sua conexão tenha sido feita de forma errada, você deve proceder da seguinte forma. Através do botão direito, clique na junção e aparecerá a opção Desconectar. Ao selecioná-la, você irá separar os dois elementos para poder fazer a correção necessária. Em nosso circuito, vamos dar prosseguimento. Vamos unir estes dois termos juntamente com a chave seletora. Esta chave ela serve para permitir ou não a passagem de corrente elétrica. De que forma? Com o mouse, você pode selecionar a chave, abaixá-la ou levantá-la. Quando você abaixar a chave, você permitirá a passagem de corrente. Quando você levantá-la, você cessará a possibilidade dessa corrente fluir no circuito. Com isso, vamos dar continuidade. Vamos continuar colocando fios de energia em nosso circuito para alimentar as lâmpadas. Nós temos duas possibilidades. Ao selecionar o extremo de um dos objetos, você pode rotacioná-lo, bem como aumentar o seu tamanho. Então, você tem várias opções para organizar da melhor forma possível o seu circuito elétrico. Vamos então puxar mais um fio para alimentar esta lâmpada. Lembrando, todos os elementos possuem dois extremos. Não ligue o fio em apenas um dos extremos, pois você não estará permitindo a passagem de corrente elétrica por aquele termo. Continuando aqui, vamos terminar as conexões e eu vou puxar um último fio para ligar a nossa lâmpada. Temos o nosso circuito com a bateria, a chave seletora e as duas lâmpadas prontos para funcionar. O que falta para acender as lâmpadas? Ligar a chave. Ao ligar a chave, os elétrons passam a fluir no circuito, as lâmpadas se acendem. Agora você já pode começar a discutir com seus alunos o que é necessário para que esta corrente flua no circuito. Qual a função da bateria? Por que as lâmpadas emitem luz com a passagem dos elétrons? Outra pergunta que pode ser feita: o que eu posso alterar nesse circuito para poder aumentar ou diminuir o brilho das lâmpadas? Para você poder trabalhar com os alunos essa ideia, você tem duas opções. A primeira, mudar a voltagem da bateria, a alimentação desse circuito, ou mudar a resistência das lâmpadas. Como nós podemos fazer isso? Através, novamente, do botão direito, clique sobre a bateria e aparecerá a opção Mudar tensão. Clique na mudança de tensão e peça para os alunos fazer a alteração. Ao realizar essa alteração, perceba que a velocidade dos elétrons no circuito muda, bem como o brilho das lâmpadas. Leve essa discussão para eles. Qual o motivo dessa alteração? O que foi que essa alteração mudou em seu circuito? Outra opção que nós temos: alterar a resistência da lâmpada. Proceda da mesma forma. Através do botão direito, clique sobre a lâmpada e clique na opção Mudar resistência. Vamos aumentar a resistência desta lâmpada. Novamente, o que aconteceu
com a corrente elétrica? O que aconteceu com o brilho das lâmpadas? Leve questionamento dos alunos. Qual foi o motivo? Por que esta lâmpada diminuiu mais o brilho do que o da primeira? Para poder checar os valores, você tem estas duas ferramentas, o voltímetro e o amperímetro. Ao selecionar o voltímetro, nós temos aqui ele vindo na posição para medir a voltagem de uma das lâmpadas. Você pode escolher qualquer um dos elementos desse circuito. Se eu quiser saber desta segunda lâmpada, basta que eu arraste as pontas do meu voltímetro para os extremos da lâmpada e ele me fornecerá a leitura. Logicamente, se você fizer alguma alteração nos elementos do seu circuito, haverá uma alteração na leitura. Por exemplo, mudando a tensão da bateria. Ao aumentar a tensão, muda-se o brilho das lâmpadas, muda-se a velocidade da passagem dos elétrons, muda-se a leitura do voltímetro. Caso não seja mais necessário, basta tirá-lo do seu circuito. A última opção que nós temos é a utilização do amperímetro. O amperímetro ele funciona como qualquer um dos elementos de um circuito. Você precisa encaixá-lo no trecho que você quer verificar a sua corrente. E para isso, como o nosso circuito já está pronto, você precisa desconectar algum dos extremos para poder encaixá-lo em alguma parte. Novamente, com o botão direito, selecione alguma junção e o desconecte. Perceba que as lâmpadas se apagaram porque você agora não permite mais a passagem de corrente. Vamos alterar a posição desse fio para poder encaixar o nosso amperímetro e obtermos uma leitura da corrente. O circuito agora está fechado novamente, temos a leitura do nosso amperímetro. Da mesma forma como o voltímetro, se você alterar alguma informação de algum dos elementos do circuito, você pode alterar a leitura desse amperímetro. Por exemplo, alterando novamente a resistência da lâmpada. Podemos diminuir. E aí nós temos uma nova leitura deste amperímetro. Há várias possibilidades para se trabalhar com os alunos. Vários tipos de circuito que você pode organizar com eles de uma forma eficiente. Este, então, é um dos aplicativos dentro do portal do NOAS. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!